Revista do Segundo Advento e Arauto do Sábado. Parte 1. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Volume 1, Paris, Maine, novembro de 1850. Número 1. Título: Quando o sábado foi instituído? Alguns argumentam que o sábado só foi instituído depois que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Mas essa crença apresenta sérias dificuldades. No segundo capítulo de Gênesis, após relatar a criação, o historiador sagrado diz: No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Ora, se alguma parte dessa narrativa for interpretada literalmente, toda ela deverá sê-lo. E se não podemos negar ou refutar o relato da criação feito por Moisés, então não podemos negar ou refutar essa afirmação inequívoca a respeito da instituição original do sábado no paraíso. A bênção e a santificação do sétimo dia são mencionadas em relação ao primeiro sétimo dia na ordem cronológica, e são mencionadas de forma a impressionar o leitor com a máxima força de que o sábado foi então instituído. O repouso de Deus no dia é apresentado como a razão para a sua santificação, e não se pode supor que essa razão existisse 2.500 anos antes da instituição. Concluímos, portanto, que o sábado foi ordenado imediatamente após o término da obra da criação. Essa opinião é corroborada por alguns fatos registrados nas Escrituras. Há frequentes e antigas menções à contagem em semanas. Noé observou um período de 7 dias ao enviar o corvo e a pomba da arca. O termo semana é usado no contrato entre Jacó e Labão. José lamentou a morte de seu pai por 7 dias, e Jó e seus amigos observaram o período de 7 dias. Não é apenas no livro sagrado ou entre os judeus que se encontram tais fatos. Quase todas as nações da antiguidade conheciam a divisão semanal do tempo. Os assírios, egípcios, indianos, árabes e, em resumo, todas as nações do Oriente, em todas as épocas, fizeram uso de uma semana de 7 dias. E constatamos que essas nações não apenas dividiam o tempo dessa maneira, mas também consideravam sagrado o próprio dia que havia sido santificado como sábado, embora tivessem abandonado a verdadeira adoração a Deus. Homero, Hesíodo e Calímaco dizem: o sétimo dia é santo. Teófilo de Antioquia diz, a respeito do sétimo dia, o dia que toda a humanidade celebra. Joséfo afirma que não se encontra cidade de gregos ou bárbaros que não reconheçam um sétimo dia de descanso do trabalho. E Filo afirma que o sábado não era uma festa peculiar a nenhum povo ou país em particular, mas tão comum a toda a humanidade que poderia ser chamado de festa pública e geral do nascimento do mundo. Não se pode supor que esses autores, que viveram em épocas diferentes e eram de nações diferentes, tenham escrito assim para agradar aos judeus, que eram geralmente desprezados e perseguidos. E essa reverência universal pelo sétimo dia não pode ser explicada por nenhuma outra suposição senão a de que o sábado foi instituído no final da criação e transmitido por tradição a todos os descendentes de Adão. Se for necessária a prova adicional desta antiga instituição do sábado, ela pode ser encontrada na maneira como foi revivida no deserto. Antes de os filhos de Israel chegarem ao Monte Sinai, vemos que eles voluntariamente providenciavam o sábado, recolhendo no 6º dia uma porção dupla de maná. Então vieram todos os governantes e contaram a Moisés. E ele lhes disse: Assim diz o Senhor, amanhã é o repouso do santo sábado para o Senhor. E aconteceu que, no 7º dia, alguns do povo saíram para recolher o maná, e não o encontraram. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado, por isso vos dá no 6º dia pão para 2 dias. A repreensão, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis, implica a designação prévia do sábado. E a afirmação categórica, o Senhor vos deu o sábado, deveria resolver a questão para qualquer mente disposta a compreender o historiador sagrado.
Qual o dia da semana que as Escrituras designam como o sábado? A esta pergunta, poderíamos supor que qualquer pessoa familiarizada com o assunto responderia prontamente: o sétimo. No entanto, sabemos que há esforços para dificultar a determinação deste ponto. Faremos, portanto, alguns comentários a respeito. Está claramente registrado que o Criador, após trabalhar os primeiros 6 dias, nos quais completou a obra da criação, descansou no dia seguinte, que era o sétimo na ordem da criação. Este dia em particular, portanto, Deus santificou e abençoou. E Deus abençoou o sétimo dia. Quando a lei foi dada no Monte Sinai, a observância do sétimo dia foi ordenada, e a maneira como o quarto mandamento é expresso mostra sem dúvida que um dia específico e definido era conhecido por Israel por esse nome. Consequentemente, eles não precisavam de instrução sobre qual dia era esse. Isso pode ser observado em Êxodo capítulo 16, verso 22, onde o sexto e o sétimo dias da semana são mencionados por seus nomes ordinais, como um assunto com o qual o povo estava familiarizado. Nesse trecho também, o sétimo dia é declarado como o sábado. Não pode haver dúvida razoável de que o dia que, na época de Moisés, era conhecido como o sétimo dia, era o mesmo em sua sucessão semanal que é chamado de sétimo dia em Gênesis capítulo 2, verso 3. Se o sétimo dia mencionado no quarto mandamento não fosse o mesmo dia da semana mencionado em Gênesis capítulo 2, verso 3, como alguns afirmam, seria perfeitamente inexplicável que não haja qualquer indício na narrativa desses eventos de que o quarto mandamento se referia a um sétimo dia diferente daquele mencionado na instituição do sábado, especialmente porque ambos são registrados com a mesma denominação em uma sequência direta de eventos. Mas o que dissipa toda a obscuridade sobre o assunto é que Deus declarou positivamente que o dia que ele ordenou que fosse observado em Êxodo 20 é o mesmo em que ele descansou ao final da criação. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esta linguagem é definitiva, e embora nos assegure que o dia aqui ordenado a ser observado é o mesmo, em suas recorrências semanais, que o dia em que Deus descansou, ela nos assegura contra qualquer desarranjo da semana ou perda de tempo que poderia ter ocorrido no longo lapso temporal desde a criação, devido à apostasia geral da verdadeira adoração a Deus. Se o verdadeiro sábado tivesse sido perdido, certamente foi restaurado, e o dia então conhecido como o sétimo dia recebeu a sanção divina. A mesma observação se aplica ao assunto durante a história subsequente da nação judaica. Se o sábado semanal tivesse caído em total negligência e o dia de sua recorrência regular tivesse sido esquecido, nosso Senhor Jesus Cristo, dando seu exemplo divino em favor do dia conhecido pela nação judaica como o sétimo dia apropriado do Decálogo, resolveu a questão conclusivamente até aquele tempo, de modo que o dia conhecido no Novo Testamento como sábado era o sétimo dia em sucessão regular desde a criação do mundo. Uma perfeita uniformidade entre todas as nações do mundo conhecido quanto ao dias dos. A semana, tanto antes quanto depois do advento de Cristo, é mais um testemunho de que nunca houve qualquer alteração na ordem dos dias da semana. De fato, não se pretende afirmar que a contagem do tempo se perdeu desde a introdução do cristianismo. Desde então, os judeus, como povo, mantiveram uma perfeita uniformidade na observância do antigo sábado, embora dispersos por todas as nações do globo. E a Igreja cristã, em todas as suas divisões, é conhecida por observar o sétimo ou o primeiro dia da semana, e por um período considerável, ambos os dias. Assim, temos tanta certeza de que o dia agora conhecido como o sétimo dia da semana é o mesmo que o prescrito no quarto mandamento, quanto temos de qualquer outro fato cujo conhecimento dependa do testemunho da humanidade. A este respeito, gostaríamos de observar que a lei do sábado não designa um sétimo dia, mas sim o sétimo dia.
É um estratagema frágil fingir que o quarto mandamento ordena que apenas uma sétima parte do nosso tempo seja santificada. O povo de Israel jamais entendeu a lei do sábado dessa forma, e sua conduta uniforme desde então demonstra que a entendiam como o último dia da semana, e somente esse. Admitir-se-á que, se os judeus, nos dias de Moisés, tivessem profanado o restante do sétimo dia, sob o pretexto de terem descansado em um dos 6 dias precedentes, teriam pago caro por sua presunção. Se, portanto, o seu entendimento desse preceito estava correto, ninguém em qualquer época tem o direito de entendê-lo de maneira diferente, pois uma lei não pode ter um significado contrário ou duplo. Enquanto os termos desse preceito permanecerem os mesmos, seu significado deve permanecer o mesmo. É verdade que a lei que ordena a observância do último dia de cada semana, por consequência, também ordena a sétima parte do nosso tempo, mas ainda assim é o sétimo dia em sua ordem correta que ela exige, e não meramente uma sétima parte. E devemos lembrar que Cristo disse: nenhum jota ou tio jamais passará da lei, e que a mais terrível penalidade é anunciada sobre aquele que ousar interpretar seu significado correto. É óbvio também que se um sétimo dia, ou qualquer dia após 6 de trabalho, é tudo o que é exigido pela lei do sábado, o sétimo, ou último dia, ainda deve ser esse dia, pelo fato de que mudá-lo sem autoridade divina seria mudar a duração da semana e violar a ordem estabelecida por Deus. E assim como em primeira instância seria pecado, o tempo jamais mudará a natureza desse ato. Um erro jamais se tornará um acerto por persistirmos nele. Assim como não pode ser mudado sem pecado, o pecado permanecerá para sempre, até que haja arrependimento e retratação. Deve-se lembrar, igualmente, que ao admitir que apenas um sétimo dia ou uma sétima parte do nosso tempo é necessária, todo o argumento a favor de uma mudança é efetivamente silenciado, pois se existisse alguma boa razão para um dia a mais do que outro, a mera sétima parte teria que ser abandonada. Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado. Série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos em audiobooks com os pioneiros. O link do grupo do WhatsApp está na descrição. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas adventista.